Olá amigos, aqui é o professor Leonel Vargas, estamos aí na área aí, vamos apresentar um vídeo sobre MMC e MDC, através da decomposição em fatores primos, a decomposição em fatoração simultânea, né? E vamos mostrar também na tradicional. E o vídeo de hoje tem a intenção de que fique mais fácil para nós entendermos o que é um fator primo, né? E por que a gente chama de número primo, que a gente não fez essa explicação ainda. O número primo é um número que só tem dois divisores, ele e a unidade. Só tem dois divisores, e ele próprio, não tem outro divisor. Os outros divisores que tem mais que dois, eles são chamados números compostos. Um número primo vezes outro número primo, ele vai dar um número composto. Por exemplo, 2 vezes 3, o 2 é primo e o 3 é primo. 2 vezes 3, 6. 6 tem como divisor 1, 2, 3 e 6. Tem 4 divisores. Então, o 6 é um número composto e ele é formado pela multiplicação de dois números primos. E outros números que podem não ser primos, mas também são formados por um primo e um outro número que pode não ser primo, ele também será um número composto, que terá mais que dois divisores. Então, nós vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu peço para vocês que acionem o sininho, né, para receber as nossas notificações. Deem o seu like, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. A gente precisa da força de vocês e da mesma forma que vocês precisam de nós. E na hora que vocês procurarem alguma coisa e encontrarem filmado ali, vocês vão utilizar de forma gratuita, não tem nada de cobrança, né? A cobrança é vocês se esforçarem e irem bem. Isso é o que é o bom, né? É bom para mim, é bom para vocês, é bom para a sociedade, é bom para todos. E nós todos seremos vencedores. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Nós temos aqui o MMC através do método tradicional de 4, 8 e 16. Pelo método tradicional aqui, nós vamos fazer como se fosse um conjunto. Então, os múltiplos de 4, separadamente, né? Sempre o zero vai ser múltiplo de qualquer número. Então, 0... aí vai só acrescentando o valor que tu vai fazer do múltiplo, né? Múltiplo de 4. Então, 0, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 12, mais 12 mais 4, 16, 16 mais 4, 20. Ele é um conjunto infinito, então a gente coloca reticências aqui, né? Porque ele é infinito, tem infinitos múltiplos de 4. Aqui nós temos os múltiplos de 8. Começa com o 0, depois vai acrescentando 8 a cada um, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, multiplicar por 2, multiplicar por 3, multiplicar por 4. Quando eu acrescento um número ao seu antecessor, esse valor ele vai dar o sucessor. Então, o 0 mais 8, ou 0 mais 8 é 8, 8 mais 8 é 16, 16 mais 8 é 24, 24 mais 8 é 32, 32 mais 8 é 40, mas aí eu não coloquei o 40 aqui, mas ele continua, porque ele é um conjunto infinito. Aqui nós vamos ver os múltiplos de 16. 0, 16, soma 16, 32, soma 16, 48, soma 16, 64, e aqui somaria mais 16, né? Mas aí a gente vai parar por aqui, porque ele é infinito, fica assim.
Aí a gente vai ver quem é que é comum. O que é ser comum? É estar nos três conjuntos ao mesmo tempo e ele ser múltiplo ao mesmo tempo de 4, 8 e 16. Aí eu olho ali e vejo quem é que se repete nos três ao mesmo tempo. Olha só aqui o que aconteceu. Ó. Aqui eu tenho 4, aqui eu não tenho 4. Aqui eu tenho 8 aqui, mas não tem aqui embaixo. Depois eu tenho o 12 lá em cima, não tenho o 12 aqui embaixo. Depois eu tenho o 16 lá em cima, no primeiro, tenho o 16 no segundo e tenho o 16 no terceiro. Então esse é o meu menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum de 4, 8 e 16. Aí, para não ficar fazendo com conjuntinhos assim e ficar mais difícil até, porque vai ter mais trabalho para fazer, a gente faz a decomposição em fatores primos. Primeiro tem que conhecer os números primos. Os números primos começa com o número 2, que é o único par que é primo, e depois o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, e ele também é um conjunto infinito. E quem é que é primo? É todo aquele número que só tem 2 divisores, que só divide por ele e pela unidade. E ele é um conjunto também infinito. Aí então a gente sempre vai tentar dividir por 2. Se os números que eu estou comparando aqui, por exemplo, 4, 8, 16, tem número par? Tem. Os três são pares. Então, eu vou dividir por 2. Então, 4 por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4. 16 por 2 dá 8. Continua tudo par. Mas se tivesse apenas um par, também dividiria por 2. Então, 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2 vai dar 2. 2 por 2 dá 1. Aí, aqui, ó, ainda tem 2, ó. Vai dar por 2 de novo. 2 dá por 2 dá 1. Aqui, como já tem 1, ele vai baixar. Baixa o 1 e baixa o 1. Quando eu dividir por 2 aqui e 2, ele vai ficar 1 também. Quando fica tudo 1 aqui, terminou a minha divisão. Aí eu multiplico os fatores que eu encontrei aqui. Esses aqui são os chamados fatores primos. Por isso que a gente diz decomposição. Decomposição nada mais é do que dividir por um número primo. E se é possível dividir ao mesmo tempo, divide. Se não, vai dividindo enquanto dá por aquele que dá para dividir. E depois multiplica os fatores. Então aqui deu 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tem 4 fatores 2. 2 na quarta. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16, então, é o meu mínimo múltiplo comum, o MMC, de 4, 8 e 16. Eu já tinha encontrado lá daquela outra forma, ó. Já tinha encontrado 16. E aqui confirmou através da decomposição que nós chamamos simultânea. A gente vai dizer o que é simultâneo. Simultâneo é quando a gente faz a decomposição ao mesmo tempo. Faz todos eles ao mesmo tempo. Vejam que aqui nós fizemos separado, um a um, ó. Múltiplos de 4, múltiplos de 8, múltiplos de 16. E aqui nós estamos fazendo a decomposição simultânea de 4, 8 e 16. Então, simultânea significa fazer ao mesmo tempo. Agora nós vamos, já confirmamos então ali, né? MMC é 16, é o menor múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo ao mesmo tempo que divide 4, 8 e 16. Agora nós vamos ver o máximo divisor comum, MDC, máximo divisor comum. Eu posso começar pela divisão aqui, e na divisão, ao contrário do zero lá, eu começo dividindo por 1. Sempre o menor divisor de um número é 1 e o maior é ele próprio. Então, os divisores de 4. 4 é um número pequeno, então ele vai ter a divisão por 1, por 2, porque 2 vezes 2 é 4. 4 dividido por 1 é 4.
E 4 dividido por 4 é 1. Então, 1, 2 e 4 são divisores de 4. Divisores de 8. 8 dá por 1, dá 8. Já coloca o 1 e o 8 aqui, o 1 no começo e o 8 no fim. Depois dá por 2. 8 por 2 dá 4, então dá por 2 e 4. E aí terminou. Por quê? Porque os divisores de 8 é 1, 2, 4 e 8. Tem 4 divisores. O 4 tem 3 divisores, o 8 tem 4 divisores, né? E agora o 16. 16 dá por 1, 16 dá por 2, porque 2 vezes 8 é 16. 16 dá por 4, porque 4 vezes 4 é 16, e 16 dá por 8. Então quer dizer que os divisores de 16 é 1, 2, 4, 8 e 16. O primeiro divisor, o menor divisor de um número é 1 e o maior é ele próprio. O menor aqui também é 1 e o maior é ele próprio. O menor aqui é 1 e o maior é ele próprio. Por esse método aqui, ó, é mais fácil, mas é mais trabalhoso. Olha só como é que faz na decomposição. Eu aqui decompus de novo, mas poderia ter usado lá. Na decomposição, para mim achar o máximo divisor comum, eu só vou pegar os comuns, aqueles que dividem ao mesmo tempo por todos os números que eu estou comparando. Eu estou comparando aqui o 4, o 8 e o 12. Então, 4 dá por 2, 8 dá por 2, dá 4, né? E 16 dá por 2, dá 8. Então, por 2 aqui não deu para dividir pelos 3 ao mesmo tempo? Deu, então circula ele. Circula o 2. Depois eu tenho 2, 4 e 8. Dá por 2? Dá. Olha só. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Circula o outro 2. Agora observem. O 1 aqui não vai dar por 2. Mas eu tenho 2 e 4 aqui que dá por 2. Então, 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. E baixa aquele 1 lá. Ó. Aquele 1 lá desce. Aí continua dando por 2 aqui, continua, tem mais um 2 aqui, então continua. 2 por 2 dá 1, baixa o 1 e baixa o 1. Quando fica tudo 1 aqui, ó, terminou a minha divisão. Quantos 2 eu circulei ali que deu? 2. Então 2 vezes 2, ou 2 na segunda aqui, ó, 2 na segunda potência, é 2 vezes 2, que é 4. Então, o maior divisor comum entre 4, 8 e 16 é 4. E aqui temos as observações. Ó. Fazemos a fatoração simultânea. O que significa isso? Isto é, isso significa que é ao mesmo tempo. Simultâneo significa ao mesmo tempo. Na mesma hora que eu decomponho um, eu decomponho o outro e o outro. Se dá, se não dá, decomponho aqueles que dá. O que é o MMC? No MMC, nós multiplicamos os fatores comuns e não comuns que nós encontramos na decomposição, na fatoração. Quando vocês ouvirem falar em decomposição e fatoração, é a mesma coisa. É dividir por números primos. E o produto dessa fatoração aqui, ó, é chamado fatores primos, tá? Então, no MMC, nós decompomos e multiplicamos todos os fatores que nós encontramos aqui. E no MDC, nós circulamos apenas os comuns, ou seja, apenas aqueles que dá para dividir ao mesmo tempo. E o que nós fazemos? Nós verificamos o produto deles. Foi o que aconteceu ali, ó. Nós circulamos apenas os comuns, foi comum o 2 e o 2. Esses outros 2 não foram comuns porque não dividiram todos. Dividiram só alguns fatores, alguns números, né?
Então aqui nós temos no MDC apenas os comuns. E para mim separar os comuns, eu circulo eles. E o que deu aqui? 2 vezes 2, que é 2 na segunda, que é 4. Então, o maior divisor comum entre 4, 8 e 12 é 4. O que a gente fala aqui também? Que números primos, a gente já falou, nós utilizamos na fatoração. São alguns desses números primos, por exemplo, ó. Aqui tem os primeiros, que os que nós mais utilizamos, são os menores. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Se eu fosse continuar, 19, 23, 29 e assim por diante. É um conjunto também infinito. Sempre que tiver reticências, tem vírgula e reticências, é porque é infinito. Tem infinitos números primos, tem infinitos números pares, tem infinitos números naturais, tem infinitos números ímpares e assim por diante. Então, são conjuntos infinitos. Agora, divisores, que é retirado de um conjunto de números, de divisores ali, que é tirado dos números naturais, os divisores de um número, ele é finito, porque tu está comparando apenas uma parte de um conjunto. E os múltiplos, ele é infinito, mas tu também está fazendo só de uma parte. Por exemplo, aqui está fazendo de 4, 8 e 16. Aqui os divisores nós estamos fazendo só de 4, 8 e 16. Então, de um conjunto infinito de múltiplos, nós pegamos apenas os múltiplos que vão satisfazer essa solicitação aqui. Os múltiplos comuns de 4, 8 e 16. Parabéns para vocês, que Deus abençoe, e tem mais um videozinho aí para que a gente vai fazer. E eu peço mais uma vez, deem o seu like, deem o seu certinho, acione o seu sininho, né? E compartilhe com a gente. E estamos aí para nos auxiliar, né? Um abração para todos, o professor Leonel Vargas está na área.